Capítulo de número 6, versículo de número 5. Aleluia. Não fique preocupado, que não vai passar nem meia-noite, não. Vocês vão acabar rapidinho. Corre não. Faltam 15 para as 9, o culto acaba 9 horas. Vou me esforçar e esmerar o máximo aqui para passar a mensagem. Amém? Diz assim o texto sagrado: Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Podeis tomar os seus assentos, em nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus que nós servimos. Meus amados, queridos irmãos, eu quero ministrar a palavra do Senhor nesta noite, subordinado ao seguinte tema: 3 reconhecimentos do profeta Isaías. Coisa difícil nos dias atuais é o reconhecer, mas Isaías, ele reconheceu, e o primeiro reconhecimento, ele reconheceu que ele era um homem pecador. Aleluia. Mas nós precisamos chegar até essa palavra aqui, esse versículo. Precisamos voltar um pouco na história para entender por que o profeta Isaías falou nisso daqui. Mas nessa noite, é noite que nós reconhecemos algumas coisas na nossa vida. Ah, pastor, mas como é difícil. Mas não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor Jesus. Aleluia. Reconhecer é algo difícil, principalmente nos dias atuais. Mas quem tem Deus no coração, tem Jesus na alma, é possível. Meus amados, queridos irmãos, o profeta Isaías, ele é contemporâneo do rei Uzias. E quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi o 10º rei de Judá. Judá aqui, rei no sul. Esse rei aqui, Uzias, foi um rei abençoadíssimo, um rei próspero. No seu reinado, querido, ele adquiriu para si fama, prestígio, ele adquiriu para ti poder. Era um homem que conhecia, as pessoas o conheciam como um homem de sucesso, como um homem vencedor, como um homem de batalha. Nas suas pelejas, ele sempre saíra vitorioso. Aleluia. Mas por trás dessas vitórias do rei Uzias, tinha um motivo, tinha uma causa. E a causa aqui era porque ele era um homem que ouvia a Deus. Ele era um homem temente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele era um homem que tinha um professor. E a Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 5, 32, 5, 26, 5, melhor dizendo, a Bíblia diz que Zacarias, um homem piedoso, era ele que instruía Uzias nos caminhos do Senhor. Mas que caminho? No caminho do temor a Deus. Ele foi próspero porque ele é um homem que não era só extraído, não era só ouvinte da palavra, mas ele era praticante daquilo que ele aprendia, daquilo que ele ouviu. Então por isso que o rei Uzias, ele era tão abençoado. Eu quero liberar uma palavra profética para você. Se você trilhar o caminho da obediência, do temor a Deus, os exércitos inimigos vão sair por retirada e você vai cantar o hino da tua vitória. Quantos acreditam nisso? Levante a tua voz ao céu. Porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. O rei Uzias, querido, ele conquistou tantas das coisas porque ele simplesmente temeu a Deus. Ele colocou em prática os ensinos do seu mestre e do seu professor. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que em determinado dia, o seu mestre, o seu professor Zacarias, a Bíblia diz que ele parte. Ele deixa essa terra, papai do céu recolhe ele. E agora o rei Uzias, depois que o seu mestre não está mais com ele, depois que o seu mestre não está mais indo para o culto com ele, ele vai fazer algo que não deveria fazer. Ele vai fazer coisa de desviados. Aquela pessoa que não tem mais temor a Deus.
aquela pessoa que não andava mais nos conselhos de Pai do céu. A Bíblia diz que ele um dia foi para o templo, e chegando ele no templo, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai fazer algo que não era para ele fazer. A Bíblia diz que ele vai oferecer incenso a Deus. E entrou nesse momento um sacerdote chamado Azarias. E a Bíblia diz, querido, que quando o sacerdote entra com ele, o sacerdote não entra sozinho, entra com 80, estão com ele. Diz que ele repreende Uzias. E quando ele é repreendido, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele não gostou dessa repreensão. Ele não ficou satisfeito. Ele ficou irado. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus vai castigar. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, naquele mesmo instante, dentro do templo do Senhor, a lepra saiu sobre a sua testa. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Deus quer dar coisas grandes a muitos cristãos, quer tornar um cristão próspero. Mas aqui a soberba entrou no coração dele. Ele pensava que ele podia fazer tudo, mas nós não podemos fazer tudo. Na casa de Deus tem lei, na casa de Deus tem Deus, na casa de Deus tem a sua palavra, na casa de Deus tem a sua direção. Então nessa noite nós não podemos fazer tudo na casa de Deus. Ele pensou que ele podia fazer tudo, e é um perigo, querido, quando a gente adquire fama, reconhecimento, como o rei Uzias, porque o rei Uzias pensou: ele não está mais aqui, eu posso fazer o que eu quiser, vou oferecer incenso a Deus. Mas ele foi repreendido pelo profeta, pelo sacerdote Azarias. Meus amados, queridos irmãos, ele sai da presença de Deus, sai do templo. A Bíblia diz que ele sai leproso, e agora ele vai se isolar, porque na antiga aliança, naquela época, quem tinha uma lepra não podia ficar junto com o povo, tinha que se isolar. Eu aprendo aqui que ele vivia um momento, agora nesse momento, uma vida de perda. Às vezes tem coisas que a gente começa bem na casa de Deus, mas acaba mal, e não é por causa de Papai do céu, são as nossas próprias decisões e atitudes erradas diante de Deus que provocam essas coisas. Mas nessa noite você que está aqui está dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero trilhar os teus caminhos, eu quero andar segundo a tua vontade, porque Deus é o Deus que quer coisas boas para nós. E a Bíblia diz que ele vai perder, porque quem não anda em obediência, quem não anda no temor a Deus, tem uma vida de perda. Mas Deus não nos chamou para perda, Deus nos chamou para a vitória. Quantos recebem essa palavra em nome do Senhor? E diga: eu quero sair para a minha vitória e vou trilhar os caminhos retos do Senhor. Lá vai chucando a série. Tempos depois, a Bíblia diz que agora quem morre é o rei Uzias. E depois que o rei Uzias parte, depois que o rei Uzias morre, Judá, rei do sul aqui, vai enfrentar crises. 3 crises vão tomar conta do reino de Judá. A primeira crise é a crise espiritual. O povo não estava mais querendo ir para o templo, o povo não mais queria adorar, o povo largou tudo. Por quê? Porque o rei Uzias morreu, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores, está sentado no seu alto e sublime trono, e está nessa noite aqui vivo para ser adorado, glorificado pela igreja que está nessa noite. Crise política também ele enfrentou, e crise social. Havia essas crises que tomou conta de toda a Judá, e é nesse momento de crise que todos estão perplexos, todos estão perdidos. É nesse contexto aqui, é nesse momento aqui, que Isaías ele vai ao templo. Eu não sei como você entrou aqui, se você está perplexo, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua universidade, mas se você veio aqui, aqui é a casa de Papai do céu, é o templo de Deus, é o lugar de você apresentar suas necessidades a Ele, apresentar os seus conflitos, falar com Ele o que está acontecendo com você, porque Papai está na casa e Ele tem todo o poder para resolver qualquer coisa na sua vida.
momento, querido, difícil da sua vida, mas é na casa do Senhor que o Senhor falou com o profeta Isaías. É nesse ambiente que Deus fala conosco. Talvez você precise de um milagre. O Deus que realiza milagre está nessa igreja. Levanta a tua voz ao céu, fale com Ele, porque Ele te conduzirá à vitória e o seu milagre ocorrerá. Quantos acreditam nisso? É no momento de crise, querido, que a gente tem que ir para o templo. É no momento de crise que a gente tem que ir aos pés do Senhor. O mundo está em crise, mas a igreja não. O mundo está em crise, mas Papai do céu não. O mundo está em crise, mas nós não. Podemos passar por luta, dificuldades e peleja, mas o general de guerra está na peleja com você. Adore e exalte ao Deus Todo-Poderoso. Trabalhe de Eita, Papai do céu é tremendo. Às vezes a gente pensa que a gente está em crise e Deus não está nos vendo. É só você vir para a casa dele. É só você vir para o templo que Ele fala com você. Ele fala pela palavra, Ele fala por sonhos, Ele fala por revelação. Mas sair sem ouvir a voz dele não pode sair, porque Ele está falando nesse altar com você. E da forma que você entrou, se você quiser sair diferente, é só falar com Ele. Eu não tenho poder, o ministério não tem poder de mudar nada, mas aquele que muda está aqui, aquele que transforma está aqui, aquele que abre caminho está aqui, aquele que ouve as suas orações está aqui, aquele que realiza sonhos está aqui. Ele é o Senhor da igreja. Ele não perdeu o controle da tua vida, Ele não perdeu o controle das nossas vidas, da nossa família, querido. No momento de crise, Isaías foi para o templo. Sabe o que o inimigo tem botado muitas vezes na cabeça de muita gente? Estou em crise, vou ficar em casa. Estou em crise, vou parar. Quando o vento passar, eu vou para a casa do papai. Não, é o contrário. Quanto maior for a crise, maior é o desejo de vir para a presença, para a presença de Papai do céu. Quanto maior for a crise, maior é o desejo. Não dê ouvido, querido, o inimigo não une a sua carne. Se está vivendo um momento de crise, eu vou para a casa de papai orar. Eu vou para a casa de papai ouvir a palavra. E quando eu voltar, vou voltar diferente. E quando eu voltar, vou voltar com a minha bênção. Vai voltar para a tua casa hoje. Receba essa palavra profética. Receba a presença de Papai do céu nessa tua crise. Vai chorando na bala séria. Meu Deus! Aleluia! Morreu o professor Zacarias, morreu o rei, mas o rei dos reis está vendo tudo. Aleluia! Ele está vivo. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e diga assim: seu Deus está vivo. Vira para essa pessoa assim com voz profética. Diga assim: não temas. Diga assim: maior que está contigo do que aquele que quer a tua derrota. Diga assim: vamos conseguir a vitória. Diga assim: vamos conseguir a vitória. Vamos conseguir a vitória. Diga assim: não pelos meus méritos, mas pelo poder e pela fé em Cristo Jesus. Levanta a sua voz ao céu e adore a Deus. A Bíblia diz, querido, que depois que agora o rei Uzias está morto, Zacarias também vai para o templo orar. E é nesse momento que Papai do céu vai dar uma visão a Isaías, o profeta Isaías. É nesse momento que Deus vai falar com ele. E que visão maravilhosa! Essa visão que ele tem de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele contempla algumas coisas maravilhosas. Quando o céu se abre para ele e ele vê os céus, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele vê o trono de Deus. Ele vê o trono de Deus, e quem está sentado no trono de Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus não está aqui em pé, desesperado, preocupado, porque a nação está passando
problema. Deus está sentado no trono. A mensagem de Deus para Isaías é: meu filho, se acalme, porque eu estou sentado no trono para te dar vitória. Levante a voz, levanta ao céu, levanta ao céu, levanta a sua mão ao céu, porque Ele está sentado, dizendo para você: se acalme nessa tempestade. Eu estou contigo e você não vai naufragar. Ei, meu Deus, é uma palavra profética. Ele, Deus, está sentado no seu alto e sublime trono. O teu Deus está vendo tudo e vai agir, vai agir. Ele vai agir, querido. Não perca as esperanças. Ele está vendo. Deus manda eu profetizar para alguém. Deus vai te mostrar o agir dele nessa tua luta. Deus vai se mostrar que Ele é o Deus que não te desamparou. Eu estou sentindo a graça de Deus. Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele conhece a tua dor, sabe tudo sobre o teu respeito. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Ele. Só adora, só adora. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores de Papai do céu? Ele está vendo o Papai do céu, está vendo Deus sentado no seu alto e sublime trono. Aleluia, Labate o candaracé. E ele percebe que a cauda do teu manto enche toda a casa. A cauda do seu manto, que é a parte de baixo, enche todo o templo, enche toda a casa. Toda a casa. Sabe o que eu aprendo aqui, que o Papai do céu está nos ensinando? Às vezes a gente entra na igreja e diz assim: o pastor não está me vendo, o irmão não me vê, fulano de tal não está me vendo, parece que eu estou esquecido na casa do Pai. Deus manda te dizer que a cauda do seu manto está te presenciando com a presença dele. Ele está te vendo, ele te conhece. Você não está sentindo, mas ele te vê. Você não está só. A cauda do manto, a parte de baixo, encheu todo o templo. Levanta a tua voz ao céu e sinta a presença do manto do Senhor te cumprindo, te tocando nessa noite, querido, e te tirando de fora desse palácio e te levando a lugares mais altos e mais profundos. Com o Papai do céu é assim, é vitória de Deus para nossas vidas. Não fica triste, porque o manto está te acompanhando. E a Bíblia diz que ele vê os serafins. Serafins são anjos de fogo, anjos ministradores. É por isso que a Bíblia diz que os ministros deles são labaredas de fogo. Olha, você está vendo fogo aqui? Você não está vendo fogo literal, mas tem fogo no altar, tem fogo aí. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e diga assim: tem fogo na minha mão. Segura na mão dessa pessoa e diga assim: tem fogo nas nossas mãos. Tem fogo nas nossas mãos. Tem fogo nas nossas mãos. A pastora é e a Bíblia diz que uns olhavam para o outro e clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor da glória, e a terra está cheia da sua presença. A terra está cheia
E a Bíblia diz que a casa se enchia de fumaça. A casa se enchia de fumaça, presença de Deus. No Antigo Testamento, quando o sacerdote oferecia incenso, antes de entrar no lugar santo do santo, a Bíblia diz que o templo ficava, o lugar santo ficava cheio da fumaça. E no meio da fumaça, que era a fumaça da queima do altar do incenso, a Bíblia Sagrada vai dizer, querido, que Deus se manifestava na arca da aliança. Eu quero dizer para você, enquanto você estiver adorando, a fumaça de Deus te encobre nessa noite. A presença de Deus vai mergulhar você nessa noite. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou, não. Recebe essa palavra de Papai do Céu nessa noite. Vai sair daqui com o cheiro da fumaça dos santos dos santos, com a presença de Papai do Céu. Recebe essa palavra, tome posse dessa palavra, querido. Esse é o Deus que nós servimos, Deus Todo-Poderoso. 3 reconhecimentos do profeta Isaías. O primeiro reconhecimento é o reconhecimento que ele pecou. Ele disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuro. Ele só falou isso mediante a mensagem de Deus, porque quando ele olha a mensagem de Deus através dos serafins, anjo de fogo, labareda de fogo, dizendo que ele é santo, ele diz: ai de mim, que vou perecer, ai de mim que estou perdido, porque para onde eu venho eu tenho que ser santo. Ele reconhece que ele é um homem pecador e ele precisa alcançar a santidade de Deus. Quantos acreditam nessa palavra? Levanta a voz ao céu de glória. Ele diz assim: se ele é santo, eu preciso ser santo. Se ele é santo, eu preciso ser santo, porque aqui em cima é só quem é santo. Levanta a tua voz ao céu e adore ao Deus Todo-Poderoso, porque o Santo dos Santos, ele está aqui comigo e está aqui com você. Quando nós estávamos lá no mundo, o que é que Deus queria de nós? Deus queria que a gente fosse salvos. E depois que a gente é salvo, o que é que Deus quer dos salvos? Que os salvos sejam santos. Que os salvos sejam santos. Que os salvos sejam santos. É por isso que os anjos diziam: Kadosh, 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 santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nesse coral nós estaremos a qualquer momento, querido, dizendo também que ele é santo, dizendo também que ele é santo. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Meus amados, queridos irmãos, e qual foi, melhor dizendo, o pecado, a iniquidade do profeta Isaías? A Bíblia não diz, a Bíblia só diz que ele reconhece que ele é um homem de lábios impuro. E eu falando com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus me levou a Efésios capítulo 4, versículo de número 26, que a Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Quando eles olham, quando Isaías vê que não existe mais culto, que não existe mais vida com Deus, que as pessoas abandonaram os preceitos, os costumes, os valores de Deus, eu entendo aqui que é esse tipo de pecado. Às vezes, querida, a gente quer que a pessoa vá para o céu, a gente fala que tem que renunciar, a gente prega que tem que deixar o pecado, mas muitas das vezes a gente se permite que a ira entre no nosso coração. É nesse momento que a gente tem que dizer: Senhor, guarde o meu coração para não pecar contra ti. Eu imagino o profeta Isaías com o coração cheio de raiva, cheio de ira, cheio de rancor, porque o profeta queria que eles fossem para o céu de glória, mas do jeito que a nação estava, fora do propósito, fora daquilo que Deus os chamou. Eu imagino que esse seria o pecado do profeta Isaías. É mais provável que seja isso, porque nós somos fracos nessa área. Aleluia, Deus. E é nesse momento, meus amados, queridos irmãos, que Deus vai resolver o problema de Isaías. A Bíblia diz que Isaías vai ver que
o anjo ele voa e vai lá no altar de Deus. Ele tira uma brasa viva. O que é brasa viva? É brasa acesa, não apagada. É brasa viva. Ele tira uma brasa viva do altar de Papai do céu. Lá para eu cantar, São Paulo, ele pega, querido, uma tenaz, e com essa tenaz ele vai no altar e ele tira a brasa viva do altar de Deus. O que é essa tenaz, pastor? É uma espécie de um alicate, aonde o sacerdote no altar do holocausto, após oferecer o holocausto a Deus, eles limpavam o altar e eles pegavam essa tenaz, que é uma espécie de um alicate, e tiravam as brasas vivas. Então o anjo dá uma visão a ele, que ele pega uma brasa viva no altar de Deus e vem até o profeta Isaías. A Bíblia diz que toca com a brasa viva nos lábios do profeta, e a Bíblia diz que o pecado já não existia mais nos lábios do profeta Isaías. Nessa noite, Papai do céu está com a tenaz tocando nos nossos lábios, fazendo novas criaturas, mudando nossa fala, mudando nosso pensamento. Recebe essa palavra em nome do Senhor. Quem sabe durante essa semana você falou uma coisa que desagrada aos céus, porque a tenaz está passeando. Olha aí, está tocando, recebe. Fecha o olho, olha, o anjo está aí, ó. O anjo está tocando com a tenaz na tua boca, na minha boca. É noite de renovo, é noite de purificação, é noite de sair daqui mais santo do que entrou. Recebe essa palavra, querido. Aleluia. Pastor, e no céu tem fogo? Tem fogo no céu. Tem. A Bíblia diz que no Monte Carmelo Elias orou e o fogo desceu no Monte Carmelo. Que fogo foi esse? Dá um ver o fogo, diga assim: foi do céu. Oh, aleluia, Pai, no céu tem fogo? Tem fogo no céu. Você quer que eu mostre no céu tem fogo? Lá no livro de 1 Coríntios, a Bíblia diz que as nossas obras, elas vão ser provadas no fogo. Não é aqui na terra, é no céu. Todas as nossas obras, elas vão ser provadas no fogo e no céu, para ver se nós vamos receber galardão. A Bíblia diz que as obras que aquele consumir, esse não receberá galardão, todavia será salvo, mas perderá o galardão. Então diga assim: o fogo tem, o céu tem fogo, o céu tem fogo, fogo purificador, fogo abrasador. O Espírito Santo do Senhor é símbolo de fogo, e ele está aqui nessa noite para nos purificar, tirar toda a escória, toda a sujeira, tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que desagrada a Deus. É um culto de missões, querido. Oh, aleluia, a missão começa no céu. Aleluia. E ela vem até o profeta. Ele reconhece que ele é um homem que pecou. É muito difícil nós reconhecermos, querido, que nós precisamos de ser restaurados. É difícil muitas das vezes que a gente reconhecer os nossos erros, mas diante do Senhor não tem como esconder. Aleluia. Diante da palavra do Senhor não tem como esconder. Esse altar do incenso, a palavra altar, nós sabemos que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então o altar aqui, ele representa, ele aponta, é o símbolo da presença de Deus. Ele aponta para o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo no Gólgota. Enquanto o Cordeiro, querido, era oferecido, o Senhor, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, foi oferecido
descido no altar, oh aleluia, para que eu e você pudéssemos estar nessa noite glorificando e exaltando o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não existe igreja sem altar, não existe culto sem altar, porque Deus é o Deus do altar, e é do altar que Ele fala com a tua igreja. Recebe essa palavra em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, e quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Meus amados queridos, a segunda coisa, o segundo reconhecimento, já estou caminhando para o final. Primeiro, ele reconhece que ele é um homem de impuros lábios, que ele precisa de Deus, aleluia, que ele precisa do toque restaurador de Deus. Glória a Deus. Porque nós erramos toda hora. Mas no tempo não tinha mais altar aceso, porque eles abandonaram. Mas no céu continua aceso até agora. Está aceso, está aceso. Aleluia. E nosso segundo reconhecimento, ele reconhece, querido, ele reconhece os pecados alheios. Porque ele diz: habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo: eu reconheço que estou no meio de um povo de impuros lábios, de pessoas que usam sua boca em vez de abençoar, para muitas vezes amaldiçoar. Pessoas que usam sua própria boca, muitas das vezes, em vez de adorar, de agradecer, é murmurador. Esse povo aqui tinha todo motivo de estar adorando. Se ele olha para trás e vê que lá atrás eles foram muito prósperos, e quem deu vitória foi o Deus Todo-Poderoso. Querido, recebe esta palavra. Oh, olha, sabe o que eles estão fazendo aqui? Aguça os teus ouvidos para ouvir. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles estão pecando com pecado alheio, aquele pecado que não era para eles estarem carregando nem praticando, mas está olhando para aquele que está fazendo e está pecando do mesmo jeito. Se alguém quiser pecar, peque sozinho, mas eu sou santo. Se alguém quiser pecar, peque sozinho, eu sou santo. Nós não podemos pecar com pecado alheio. A gente já tem os nossos, imagina dos outros. Ei, deixa de olhar para a vida de alguém e começa a olhar para a tua vida. Então, querido, ele começa a contemplar que o povo está fora da direção de Deus. Ele vê assim que Judá está perdido. Eu quero dizer para você nessa noite, que nós possamos entender e compreender que primeiro nós precisamos nos curar para curar os outros. Glória a Deus. O profeta Isaías está vendo que está tudo ruim. Ele reconhece que ele é um homem de impuros lábios, reconhece que vive no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor já restaurou. E agora aqui para nós encerrarmos, versículo 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Olha o versículo 8. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aguça os seus ouvidos. Terceiro reconhecimento que ele teve. Ele reconhece que depois que Deus fez tudo isso por ele, ele precisa ser voluntário na obra do Senhor. Aleluia! Depois que Deus tirou ele do lamaçal do pecado e levou para a sua maravilhosa luz, o coração dele está cheio de gratidão, e ele diz assim: eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar na obra do Senhor. Ele reconhece que ele não pode ficar parado, ele precisa fazer algo para o Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele ouve essa mensagem, ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim.
Oh, querido, ele reconhece que precisa colocar a mão no ID do Senhor. Que eu e você possamos reconhecer que Deus nos abençoou, que Deus nos deu filhos, que Deus nos deu família, que Deus abriu porta de emprego, que Deus já nos curou, que Deus já nos tirou de embaraço da vida, que Deus já nos deu livramento. E agora o que é que eu posso fazer para Deus? Seja voluntário na obra de Papai do Céu. Levanta a tua voz e diga: Senhor, eu preciso dizer para ti, eis-me aqui, se apresente hoje ao Senhor como vaso voluntário, porque a obra do Senhor precisa ser voluntário, querido. Deus se agrada com alguém que se apresenta para Ele e diz assim: pode contar comigo, eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Leva, não quer dar certo. Olha que coisa legal. Quando você for orar, você diga assim: Senhor, isso aqui. Porque, Senhor, dá uma olhadinha, querido, para a tua vida lá no passado. E veja quem é você hoje. E diga: Senhor, de tantas vitórias que eu tenho, de tantas conquistas, Senhor Deus, eu preciso fazer algo, eu preciso ser voluntário na tua obra. Então, quando o irmão disser quantos querem trabalhar na obra, diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor Deus. Não encolha a sua mão, não encolha o teu pé, estenda a mão, porque Deus conta contigo no ID do Senhor dos Exércitos. É tempo de nós sairmos pelos lados esquerdo, lado direito da nossa cidade, aonde o Espírito Santo nos levar, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, que só Ele cura, salva, batiza e vai para o céu. O Senhor está dizendo aqui: a quem enviarei, a quem há de ir por nós. E interessante, quem é que vai por nós? Que nós é esse? Tem Deus e tem os anjos. Os anjos não podem pregar, porque os anjos queriam pregar. Jesus disse: não, é para a igreja. Então vire para essa pessoa e diga assim: você é a igreja, é com você que o papai está falando. Oh, aleluia, o anjo não vai pregar, diga assim: é com você que ele está querendo contar. Oh, aleluia, diz: a quem enviarei, os anjos não podem, é com você. É a igreja que tem de ir, o ID, querido, é o ID do Senhor. A quem irei, quem é que vai ir por nós? Então ele se apresenta: eis-me aqui, envia-me a mim. Que coisa linda e maravilhosa é ser voluntário. Ele era um vaso voluntário. Seja um vaso voluntário nas mãos do Senhor, porque o Senhor é contigo. Porque eu sirvo, como é que eu quero servir o Senhor? Sirva o Senhor com algo que ninguém quer perder. É o fator tempo. Sirva o Senhor com o seu tempo. Oh, aleluia, separa um tempo para fazer o ID do Senhor. Prepara um tempo para pregar a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, nós estamos fazendo o ID, eu estou completando, eu estou fazendo o ID. E que coisa linda, maravilhosa é fazer o ID do Senhor. Quando você vê almas se contemplando, as almas se rendendo aos pés do Senhor. Agora eu concluo aqui, querido. Para quem é que, já vou encerrar a mensagem, para quem é que Deus escolheu, está dizendo assim, ele disse: eis-me aqui, envia a mim. Deus está enviando ele para quem? Para Judá, porque Judá está fora dos caminhos do Senhor. Eles precisam regressar. Sabe o que eu aprendo aqui? A gente tem que pregar para todas as pessoas e todo mundo, mas a prioridade é começar a pregar na nossa casa, para os nossos, dizer: Jesus quer te levar para o céu, Jesus quer te levar para o céu. Porque às vezes a gente quer salvar o lá de fora e esquece que está dentro de casa. Papai disse: pregue para ajudar. Não podemos esquecer os outros, mas o início é: pregue para ajudar. Então aqui está todo mundo fora da posição, e ele disse: começa a pregar e ajudar. Traz o povo novamente para o culto, traz o povo novamente para a presença do Senhor. Querido, recebe essa palavra em nome do Senhor. Você vai trazer os seus para a casa de Deus. Deus vai te usar na tua casa para levar uma palavra profética, uma palavra
Essa foi a palavra, querido, que Papai do Céu colocou na minha vida, colocou no meu coração. Que nós possamos continuar nessa força. Então não fica pensando que o mídia é fácil, não. Você vai encontrar muitas coisas, mas no final é coisa boa. Só para encerrar um minutinho mais. Quando eu estava